Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Eu quero compartilhar com os irmãos um sonho que eu tive, que eu acredito que foi algo que Deus quis me mostrar, também para poder alertar também todos aqueles que crê na palavra de Deus, que crê em Deus. Eu sonhei que, concernente à vinda de Jesus, irmãos, eu saía de casa e o céu estava tenebroso. O céu estava escuro e era de dia e o céu estava escuro. As pessoas estavam desorientadas, andando sem direção. E eu saí pela rua caminhando e eu falava para as pessoas que Jesus estava voltando, que Jesus estava vindo, que tudo que está acontecendo é porque está próximo à chegada do Senhor. E eu pregando ao povo, e o povo não me dava ouvido. Poucos que paravam para poder me ouvir, porque o assunto que eu falava não é assunto que favorecia a eles ouvir. Eu falando da vinda de Cristo, que o céu estava escuro, que as pessoas desorientadas, andando para um lado, para o outro, sem direção. E eu falando para elas, isso tudo é a vinda de Jesus, que está vindo. E muitos estão desorientados, andando para um lado, andando para o outro, sem direção. A Bíblia diz que multidões e multidões se encontram no vale da indecisão, na dubiedade. Quantos que se encontram sem direção? Quantos que mesmo ouvindo a respeito do sacrifício do nosso Senhor Jesus, de tudo quanto Ele fez por nós, e muitos não dão credibilidade. E eu andando pela rua, anunciando, eu entrava dentro de um mercado, eu estava com muita sede, já tinha andado uma rua toda falando, pregando, e eu pedi um copo de água, e eles falavam assim, eu não posso te dar um copo de água, porque a água está muito cara. Um copo de água é muito caro, e nós não estamos dando água. E eu falava assim, isso tudo é bíblico, que nos últimos dias, água potável, água doce, ela ia se contaminar, ia custar muito caro uma água doce, água normal que a gente bebe. E ele fala assim, mas aonde está escrito isso? Está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. E eles não davam muito ouvido ali, e eu saía, ia para outro canto, falando que Jesus Cristo estava voltando, para o povo poder se arrepender, para o povo poder se voltar para o Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados e voltar a Cristo. Só que as pessoas não estavam me dando ouvido. Eu passava por ruas e eu via igrejas, uma multidão de gente dentro daquelas igrejas, só que tinha como se fosse uma sombra preta, negra, em cima daquela igreja. Olhava para as pessoas, não tinha diferença delas para as pessoas que estão vivendo no mundo. A aparência é a mesma, o jeito é o mesmo, não tinha nenhum tipo de mudança. E eu falava em direção àquela liderança, para eles poderem anunciar o evangelho da salvação, porque Cristo estava voltando, que não era mais tempo de pregar um evangelho de porta larga, mais tempo de pregar o evangelho genuíno. E muitos ali não estavam dando ouvido, principalmente a liderança, não importava o que eu estava falando para ele, era como se eu fosse uma pessoa ignorante, uma pessoa que não tinha muito estudo, muito conhecimento, e estava falando coisas que eu não sabia. E eu falava, olha para o céu, olha como é que o céu está tenebroso, está escuro, olha para você poder ver como é que estão as nuvens, olha para as pessoas desorientadas, perturbadas. Isso tudo é a vinda de Jesus Cristo, se aproxima. Só que eles não me davam ouvido, é como se vocês olhassem para o céu, para o mundo, eles via normal, só que eu não via nada normal. Eu via como que algo ia acontecer e muito rápido. Só que a voz ecoava dentro de mim dizendo, continua pregando, porque a minha vontade é de parar de pregar que Jesus estava voltando, porque as pessoas não estavam me dando ouvido e estavam achando que eu era uma pessoa tipo lunática, uma pessoa que não tinha sabedoria, conhecimento de nada, e estava falando que eu não sabia. Só que eu tinha a convicção do que eu estava falando para o povo, só que o povo não estava me dando ouvido. Eu acredito, irmãos, que nesse sonho, que foi para mim, foi um sonho carregado de uma visão, é Deus mostrando que muitos mesmo, e muitas denominações não estão preocupadas em anunciar
a volta de Jesus, em pregar os acontecimentos que estão acontecendo, os sinais que estão acontecendo, os sinais que apontam para a vinda do nosso Senhor Jesus. E isso pode causar na gente um certo desânimo da gente estar pregando, porque eu estava pregando e estava gerando em mim um certo desânimo, porque as pessoas não queriam me ouvir. Poucos para poder me ouvir, mas mesmo assim é difícil deles aceitar. Ou seja, nos últimos dias que nós estamos vivendo, está difícil das pessoas aceitar um evangelho de salvação, um evangelho a qual nós vamos ser levados desta terra, que é a promessa que o Senhor nos fez, porque muitos pensam que nasceu para a semente, que vai viver para o resto da vida aqui nessa terra, tem projetos para meio mundo de coisa, mas não tem projetos para estar a sua vida espiritual se revertindo cada dia mais. Hoje, eu mais a minha esposa foi visitar uma família que não são evangélicos. Deus proporcionou a gente estar nessa casa. E a gente estava ali e o rapaz, o senhor, já é um senhor de idade, ele fez uma cirurgia de um câncer no seu intestino. E ele está muito sensível para as coisas de Deus. Ele começou a falar que depois que fez essa cirurgia, que ele passou praticamente pela morte, ele entendeu que não vale a pena se dedicar tanto a algo e às vezes esquecer do mais importante, que é viver, que é fazer algo em prol do seu próximo. E nisso, eu mais a minha esposa oramos por eles. Nós vamos novamente visitar um casal de pessoas de idade já, só que não são evangélicos, e a gente percebeu que eles são muito carentes, irmãos, muito carentes. Eu fui lá para poder pegar uma informação com eles, e eles pegou e abriu a porta, entra um pouco, e nós entramos e ficamos conversando ali um pouco e falando da vida dele, dos acontecidos, e por fim nós oramos, pedimos a Deus que viesse entrar na vida deles, e nós vamos retornar novamente lá, agora já na segunda visita. A gente quer convidar eles para poder ir na igreja, porque às vezes a pessoa, tem pastores que quando ele vai orar por alguém, se Deus assim nos tocar para poder a gente falar com a gente, convide, chame, faz o apelo para poder entregar a vida para Jesus, assim a gente faz. Mas se Deus não falar nada, é porque Deus quer que ali já é uma amizade, e daquela amizade a gente vai convivendo com aquela pessoa e convidando, vamos à igreja, e a semente da palavra vai entrando aos poucos, porque senão, como diz, espanta a pessoa sem sequer ganhar aquela pessoa para Jesus. Então, eu fiquei ali um pouco observando, que eu gosto muito de ouvir ele falando, já é um senhor de idade, ele é um policial aposentado, e ele falando a respeito da vida dele. Então, a gente observa, irmãos, algumas coisas que às vezes vem uma enfermidade na vida do ser humano, só para ele poder entender que não é nada, que não é nada. A enfermidade vem, te põe em cima de uma cama, te prostra, e você entende que não vale a pena ser orgulhoso, ser soberbo, ser altivo, ser exaltado, se achar melhor do que as pessoas, não vale a pena. Então, acredito eu, irmãos, que a gente deve sim estar constantemente falando do amor de Deus, falando do amor de Jesus Cristo. Esses dias também eu ia subindo para poder ir buscar um tanquinho na casa de uma irmã, que nós chegamos de viagem, o nosso tanquinho ele estragou, e nós estávamos com muita roupa, muita coberta para poder bater. Minha esposa falou comigo, vai lá, meu bem, buscar na Diaconisa Cauane o tanquinho emprestado. Eu falei com ela, e minha esposa estava com um pouco de pressa, nós poder bater as roupas. Quando eu ia subindo, eu vi uma senhora, ela tem 72 anos, porque ela falou comigo. Ela vinha caminhando com dificuldade, com a sacola, e eu parei o carro do lado dela. Eu falei assim, a senhora está bem? Ela falou assim, ô meu filho, eu estou bem, estou um pouco cansada. Eu falei assim, entra aí, eu vou te levar você na sua casa. Ela, sério? Eu falei assim, entra, eu te levo lá.
Eu falei assim, você mora onde? Você mora lá no Mutirão, fica um pouco longe daqui, da onde eu moro. Eu falei assim, não, eu vou te levar lá. Ela, não, me deixa lá perto, já está bom. Eu falei assim, não, vou te deixar você na porta da sua casa, vou te levar lá. Aí eu fui conversando com ela, eu falei assim, você tem filhos? Porque você está indo de pé para essa distância, tão longe. Ela falou assim, ô meu filho, é porque eu fui no mercado e eu peguei o ônibus, desci na rodoviária e não tem lotação, então sempre eu faço esse percurso caminhando, 72 anos, irmãos. E eu perguntei para ela, cadê os seus filhos para poder te ajudar, te buscar, fazer alguma coisa? Ela falou assim, ô meu filho, os meus filhos, um é casado e o outro também, mas me dá trabalho demais, só vai lá em casa quando está doente, para poder eu cuidar dele, e o outro está lá, passou a noite na festa e está lá deitado, e não me ajuda. E eu pensei comigo, até comentei com ela, eu falei assim, a mãe cuida dos filhos, e na velhice é os filhos que têm que cuidar da mãe. Eu falei assim, para os teus filhos está cuidando de você, mas não é assim. Em muitos casos, não é desse jeito. Em vez dos filhos cuidar da mãe e do pai, o pai mesmo na velhice está cuidando dos filhos irresponsável, que não tem responsabilidade, irmão. Que essa palavra possa se conscientizar enquanto a gente vive no solo desta terra, enquanto Jesus não volta, porque isso é iminente, a volta dele a qualquer momento. Procuramos fazer o bem, irmãos. Procure fazer ao bem, procure ajudar o seu próximo, procure fazer algo em prol do seu próximo, ore a Deus para que coloque o amor no coração. Eu estava com pressa, mas eu ouvi a voz de Deus lucidamente para o carro. Eu parei o carro. Na mesma hora, quando eu já vi de longe, veio dentro de mim para o carro, e temos que estar sensível a ouvir a voz de Deus. Eu levei ela, ela falou assim, meu filho, Deus te abençoe. Sempre quando Deus envia um anjo dele para poder me ajudar, a me deixar em casa, eu sou muito grato a Deus. Ali eu também falei do amor de Deus para ela, enquanto nós ia, porque sempre que nós temos a oportunidade de entrar em um lar, às vezes a gente vai pegar uma informação com alguém, fazer uma pergunta na rua, se aquela pessoa abrir um espaço, é porque ela está precisando de ouvir uma palavra. Tantas pessoas angustiadas, vazias, que está precisando de um apoio, precisando de uma ajuda, de uma palavra, de um abraço, irmãos. Eu, como pastor, dirigente de igreja, que aguento pancada, passo por tantas coisas em minha vida, tem dias que tudo que eu quero é que alguém me dê um abraço, é que alguém chegue e fale, pastor, eu posso te abraçar. Tem dias que a gente prega, mas a gente está com vontade de ouvir. Tem dias que a gente abraça, mas está com vontade de ser abraçado. Tem dia que a gente prega uma mensagem de consolo, de arrependimento, qualquer que seja, só que a gente está precisando. E eu louvo a Deus porque Deus, irmãos, Ele nos consola quando a gente precisa. Ele nos exorta quando a gente precisa. Nos repreende quando a gente precisa. Porque Deus, Ele é Pai. Não se sinta ofendido quando Deus te corrigir, porque Ele te tem como filho. O dia que Deus parar de corrigir você, fica preocupado, porque Ele não tem mais você como filho. Porque Deus, Ele tem nós como filho, e Ele nos corrige, nos exorta, nos consola e nos ama. Tem muitos que não quer ser repreendido e exortado, criou bastardo. Por quê? Porque não quer viver uma vida na presença de Deus, sendo exortado e corrigido. Pois quando Deus me exorta, quando Deus me repreende por algo, eu fico contente porque eu sou filho. E o pai corrige o teu filho para que, se estiver indo por algum caminho que seja errado, o pai corrige, porque nos ama e nos tem como filho. Então, a gente tem que estar o tempo todo hábitos, irmãos, a fazer o bem, a ouvir a voz de Deus. Eu comecei nesse vídeo falando do sonho que eu tive a respeito das pessoas dispersas, as pessoas andando sem direção. Olha para os nossos dias, irmão. Tantas pessoas sem direcionamento, tantas pessoas andando para um lado e para o outro sem direção, em que eu acredito, quando eu via que as pessoas andando sem direção é de uma forma espiritual, que estão andando sem direção de uma forma espiritual, estão sem direção,
estão sem um posicionamento da maneira correta, do jeito certo. Pessoas estão se refugiando em homens que não podem fazer nada por elas só porque falam o que agrada a elas ouvir. Mas às vezes quando ouve uma mensagem de exortação que confronta aquela pessoa, ela logo fala: não, esse lugar não serve para mim, esse pastor é muito rígido. Tu acha o quê, irmãos? Aqui na minha cidade eu sou crucificado. Quantos membros da nossa igreja falam que alguém chega perto deles e fala: pastor Luciano é muito rígido. Aí os irmãos falam: mas ele só prega a palavra, ele só prega a Bíblia, ele ensina para nós o que está escrito dentro da palavra. Só que para quem quer viver um evangelho mundano, um evangelho sem renúncia, sem cruz, se nós pregar a palavra, se nós pregar a Bíblia, se nós pregamos o que está escrito aqui dentro, para eles nós somos rígidos, e na verdade não somos rígidos, na verdade só estamos ensinando a luz da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tem muitas denominações mortas, muitos cristãos que estão mortos espiritualmente, porque eles só estão na letra, só estão no conhecimento, não estão tendo intimidade com Deus na oração para poder buscar se aproximar do Senhor e viver uma vida mais íntima com Deus. Por isso que eles acreditam no que o homem fala para eles. Irmãos, toda visão, toda revelação, toda mensagem, o intuito dela, lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver. O intuito da mensagem, da visão, da revelação, de um testemunho, é trazer as pessoas para perto de Deus, é aproximar as pessoas de perto de Deus, é elas ter um nível a mais de espiritualidade, intimidade com Deus. Quem ora, quem tem uma vida de jejum, de oração, de meditação na palavra, o diabo não engana. O diabo não engana. Muitos estão sendo enganados porque não têm uma vida constante com Deus, irmão. Pois em nome do Senhor Jesus Cristo, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. O momento é esse, da gente voltar o nosso coração na totalidade para Deus. Entregar a nossa vida para o Senhor na totalidade e deixar Deus governar nossas vidas. Jesus está voltando, irmãos. Os acontecimentos mundiais, os sinais, é bíblico, muitas coisas que está acontecendo. A gente vê a perversidade, a violência está demais. Se você liga algum meio de comunicação que você tem na sua casa para poder ouvir um jornal, ou até mesmo nas redes sociais, pesquisar sobre jornal, é só violência. Pai matando filho, filho matando pai, casais matando crianças recém-nascidas. Irmãos, eu vi uma barbaridade agora recentemente, que os pais cozinhou o filho recém-nascido e comeu. O que é isso, pastor? É a falta de amor, é a perversidade, é o que está escrito na palavra. O mundo jaz do maligno, irmão. Nós temos que se apegar muito com Deus e pedir que o temor do Senhor esteja dentro da gente e que venhamos temer a palavra do Senhor, porque o mundo jaz do maligno, irmão. Temos que se apegar com Deus dia após dia, na nossa casa, no trabalho, no nosso cotidiano. A nossa fé tem que estar voltada cada dia mais ao autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Que Deus te abençoe e guarde essa palavra no seu coração em nome de Jesus.